Vibra meus elétrons, tudo positron. No vídeo de hoje a gente vai falar um pouquinho sobre fórmulas químicas. A gente vai entender como é que as moléculas elas são estruturadas e como é que você tem essas representações das moléculas. A gente vai falar também a questão de número de mols. Vamos começar a quantificar o número de átomos, o número de moléculas. Vamos relacionar com uma unidade fundamental na química, que é o mol. Então a gente vai ver vários aspectos interessantes que são os primeiros passos para as matérias que vão vir a seguir. Vamos lá? Pessoal, quando a gente pensa numa fórmula química, a gente tem que pensar no seguinte. Existem hoje 118 elementos químicos conhecidos. E esses elementos eles podem se combinar formando milhões de substâncias diferentes. Então aqui nós temos a nossa tabela periódica. Essa tabela periódica é uma tabela periódica atual. E com ela a gente pode ver até o último elemento, que é o elemento 118. E esses elementos, eles apesar de parecerem ali bem distribuídos, eles têm uma distribuição muito diferente. Existem elementos com maior quantidade na natureza e elementos com menores quantidades. Então essa tabela aqui é uma tabela que a gente consegue observar a abundância de cada um desses elementos na natureza. Quanto maior o elemento, maior a quantidade na natureza. Então a gente pode perceber que os maiores elementos que nós temos, os elementos mais abundantes, são o carbono, o hidrogênio, o oxigênio, aí temos nitrogênio, alumínio, magnésio, cálcio. Então, nós temos elementos com uma quantidade muito grande e existem elementos muito pequenininhos. Por exemplo, os elementos de transição que estão aqui no meio, eles têm uma quantidade baixíssima na natureza. Mesma coisa, por exemplo, os gases nobres, que também têm uma quantidade muito baixinha. Então, os gases nobres, eles têm uma quantidade baixa, mas são encontrados, por exemplo, no ar. Então, essa quantidade ela vai possibilitar elementos de agirem mais ou menos. A gente vai encontrar substâncias com mais ou menos desses elementos. E com isso, a gente começa a ter formação de substâncias, que nada mais são do que a combinação de tipos e quantidades de átomos. Então a gente já estudou por que os átomos se ligam. E a gente já viu que esses átomos se ligam por afinidade. Então eu posso ter átomos que querem ganhar elétrons, que querem perder elétrons, que querem compartilhar. E essa vontade e essas classificações formam substâncias muito diferentes. E quando a gente tem uma substância, a gente quer representar essa substância. A gente quer transformar aquela substância real numa linguagem química. E a gente utiliza para isso uma coisa chamada fórmula química. Então, uma fórmula química nada mais é do que uma representação de algo real. E para isso a gente vai entender e vai estudar um pouquinho algumas grandezas químicas. Essas grandezas elas se relacionam e a gente consegue entender um pouquinho mais sobre a estrutura da matéria. Então, as primeiras grandezas que nós vamos ver é a ideia de massa atômica e massa molecular. Vamos falar também da quantidade de matéria, que é o mol. Vamos falar do volume molar. E por último, nós vamos ver que existem 3 fórmulas químicas que são importantes em cálculos, por exemplo, para você descobrir o que tem numa substância, que a partir de uma análise você consegue obter a fórmula daquela substância. Então são cálculos que são importantes, por exemplo, quando a gente identifica moléculas. Então, fórmula química a gente vai ver a partir do estudo de outras grandezas. Então, passo a passo a gente vai construindo esse conhecimento. Pessoal, então é isso. No vídeo de hoje a gente fez uma pequena introdução sobre fórmulas químicas, que nada mais são do que representação de moléculas reais. Vimos
que, dependendo da quantidade do elemento, a gente vai ter uma maior disponibilidade ou menor disponibilidade de substâncias com aquele elemento. E vimos que vamos estudar também algumas grandezas importantes, como o número de mol. Muito obrigado, até a próxima. Beijos no elétron!